Partiu Abraão, partiu Abraão. Você vai entender na história de Abraão por que Deus o engrandeceu sobremaneira e ainda o usa como referência de fé, conhecido como pai da fé na Bíblia, conhecido como amigo de Deus. E por que ele foi tão longe, ao passo que muitas pessoas hoje que têm muito mais acesso, muito mais do que Abraão tinha na época dele, não avançam nem 1% do que ele avançou. Você vai entender isso aqui agora. O texto diz lá em Gênesis capítulo 12 e versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deus falou com Abrão uma vez. Uma vez. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus até os 75 anos de idade. Abraão não ia a nenhuma igreja, pois não existiam igrejas. Abraão não tinha lido a Bíblia, pois a Bíblia ainda não havia sido escrita. Abraão não tinha ouvido nenhum pregador da palavra de Deus, visto um testemunho, um milagre. Pelo contrário, Abraão, um homem frustrado, casado já há muitos anos e não conseguia ter um filho da sua esposa Sara, ele tinha buscado nos deuses de seu pai, Terá, que era idólatra, uma resposta, mas não conseguiu. E sendo um homem honrado, um homem de honra, ele não quis impor sobre a sua esposa Sara a dupla vergonha de, primeiro, já a vergonha de não poder lhe dar filhos, e segundo, agora a humilhação de tolerar ver uma outra mulher com seu marido dando filhos a ele. Abraão não quis impor isso a Sara e, portanto, manteve-se sem filhos até os 75 anos de idade, quando Deus o chamou. E quando Deus o chamou e falou com ele uma só vez, uma só voz, uma só vez, um só chamado, uma ordem, que era algo impensável na época, pois filhos não deixavam seus pais, como Deus havia falado para Abraão deixar. Sai da tua casa, da casa de teu pai, da tua parentela e do lugar onde você está e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão, tendo ouvido aquela voz uma vez, assim, diz o texto, partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Ou seja, Abraão não teve dificuldade de partir do lugar e das pessoas com quem ele estava. Ele foi assim, do nada, sem questionar, sem um mapa na mão, porque Deus não lhe deu o destino, só disse que iria lhe mostrar, sem prova física de nada para mostrar para ninguém. Porque imagine a conversa entre Abraão e seu pai. Pai, estou indo embora. Embora para onde, meu filho? Não sei. Ué, o que deu em você? Você é o meu herdeiro, eu estou prestes a morrer, você vai embora. Como assim? Deus me chamou, pai. Que Deus é esse? Me mostra esse Deus, cadê a imagem desse Deus? Não tem imagem. Mas o que você vai fazer? O que esse Deus falou que vai fazer para você? Ele falou que vai me fazer um pai de uma grande nação. Meu filho, você bebeu. Você não consegue nem ter um filho, você vai ser pai de uma nação, Abraão. Então uma coisa errada com você. Sara, fala com teu marido. Sara, o que deu no teu marido? Não sei. Não sei. Ele voltou assim, ele foi no campo e voltou assim. Ah, meu pai. Abraão nada tirava essa convicção de fé
da mente de Abraão, porque é assim quando Deus fala com a gente. Não adianta ninguém tentar falar o contrário. Quando Deus fala com a gente, meu amigo, minha amiga, pronto, acabou. Por isso Abraão não teve dificuldade de partir da casa do seu pai, de Harã, um lugar onde ele prosperou muito. Ele não teve dificuldade de partir nunca, nem daquele momento e nenhum momento da sua vida. Você viu que Abraão não teve dificuldade de partir de Harã, da casa do seu pai, não teve dificuldade de partir de Ló, porque ele só levou Ló por questão de honra, ele honrava o seu sobrinho, porque seu irmão havia morrido, deixado Ló. Então Abraão só levou Ló por questão de honra, porque ele tinha responsabilidade de pai, ele tipo que adotou Ló. Então, mas quando Ló disse, eu quero ir embora, eu quero seguir a minha vida, Abraão, tá bom. Não teve dificuldade de partir de Ló, não teve dificuldade de partir de Berseba, de Siquém, de Hebrom, para o Egito, de volta do Egito, e de ir para o Moriá e finalmente partir com o seu maior tesouro, que era Isaque, quando Deus o pediu. Abraão nunca teve dificuldade de partir. Mas hoje as pessoas não recebem a promessa de Deus, não são engrandecidas porque têm uma dificuldade tremenda de partir, de deixar para trás aquilo que as separa de Deus, que as amarra. Tem muita gente sendo amarrada pelas coisas deste mundo, muitos que se dizem cristãos, mas não querem se converter. Por quê? Se converter significa que eles vão ter que deixar algumas amizades, alguns jeitos do mundo. Então, por isso você vê hoje igrejas que misturam o mundo com a Bíblia. Não, Jesus ama você do jeito que você é. Não precisa mudar, não. Vem para cá, se junte a nós. Na nossa igreja você pode tudo. Na nossa igreja você pode fazer tudo. Então, muitos vão criando igrejas para não deixar as coisas do mundo para trás. Muitos não querem deixar as amizades, os parentes, a parentela que atrapalha a sua fé, que ficam interferindo na sua fé. É uma das razões porque Deus mandou Abraão sair da casa do seu pai, porque o seu pai era idólatra. Ele não tinha como Abraão andar com Deus e sendo controlado, porque ele devia obediência ao seu pai. Como é que ele iria andar com seu pai e com Deus se seu pai não cria em Deus? Seu pai era idólatra, seguia outros deuses. Então, por isso, Jesus também disse que quando ele veio a este mundo, ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada e colocar filho contra pai, nora contra sogra, irmão contra irmão. A fé em Jesus, ela nos separa, ela nos faz partir, nos faz deixar para trás, às vezes, as pessoas que nós mais amamos. E não é deixar no sentido de abandonar, mas deixar no sentido de colocá-las abaixo de Deus. Ele em primeiro e elas vão vir depois. Então não tem mais mãe, não tem mais marido, esposa, namorado, ninguém acima de Deus. Foi o que Abraão fez. E muitos têm dificuldade de fazer isso. Então, não querem partir do namorado, partir da namorada que não quer nada com Deus, não querem partir das velhas crenças, das religiões, das superstições, dos costumes. Creem em Deus, mas também creem em dar 3 toquinhos na madeira. Creem em Deus, mas também crê no signo, no horóscopo, lê o seu horóscopo todo dia, porque também crê nas estrelas. Crê em Deus, mas também crê na nota de dólar na carteira. Crê em Deus, mas também crê na figa no pescoço, na ferradura atrás da porta, no pé de coelho. Crê na imagem de gesso, de pau, de pedra. Ora para o santo A, B, C. Vai na festa junina, não é? Crê em Deus, supostamente, mas não parte. Não deixa para trás as coisas deste mundo. Partiu Abraão. Abraão, quando Deus falou uma vez, ele partiu, ele foi embora. Toda vez que ele recebia uma ordem de Deus, ele partia. E muitas pessoas têm dificuldade de partir das coisas que estão amarrando-as ao seu passado, à sua condição atual. Abraão não teve dificuldade de partir. Muitos não querem partir das suas próprias ideias, das suas ideologias, dos seus achismos, colocam suas opiniões, colocam os seus gurus, colocam as suas celebridades favoritas deste mundo acima de Deus. A sua Bíblia é escrita por elas mesmas. Elas mesmas definem o seu evangelho, a sua Bíblia, porque
suas ideias estão acima das de Deus. Tem dificuldade de partir do pecado, deixar o pecado para trás, tem dificuldade de partir de certos sonhos pessoais que não agradam a Deus e que estão talvez no lugar de Deus. Porque Deus falou para Abraão partir de Berseba para Moriá e colocar Isaque no altar, para que Abraão não colocasse Isaque no lugar de Deus. E Abraão, mais uma vez, aqui está Isaque, Senhor. Aqui está Isaque. E muitos têm dificuldade de partir com o seu Isaque e colocar o seu Isaque no altar. Tem muita dificuldade, porque o seu Isaque virou o seu Deus. Então, você entende, nós entendemos porque Abraão foi o grande referencial de fé, o amigo de Deus, o pai da fé. Ele nunca teve dificuldade de partir. Ele nunca partiu de um lugar. Teve um lugar que Abraão nunca partiu. Foi o altar. Abraão nunca partiu do altar. Nunca partiu da vida entregue aonde ele tinha que estar, no altar de Deus, confiando sempre em Deus até o fim. E por isso, Abraão chegou aonde chegou. E por isso muitos não saem do lugar, porque têm dificuldade de partir. Hashtag partiu Abraão, hashtag partiu, coloque o seu nome e viva você também esta fé. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.